Então, turma 92, boa tarde para todos. Estou aqui com o diretor da escola, né? Então já vou começar com as perguntas. Primeira pergunta, diretor. O nome e sua idade? Então, meu nome é Celso, a minha idade é Celso Antônio Socol, minha idade é 47 anos, Marcos. Ok, Celso. Então vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta, foi complicado conseguir esse trabalho? Olha, foi difícil porque eu também venho de uma família bastante pobre, né? Tenho perdido meu pai muito cedo e para estudar naquele período a gente tinha inúmeras dificuldades. Primeiro que nós não tínhamos nada gratuito, né? Dá para se dizer. O próprio transporte nós tínhamos que pagar para estarmos estudantes, para podermos estudar, né? Inclusive, naquela época se falava do passe, né? Que passou, que era o qual a gente conseguia ter acesso ao transporte para ir para a escola. Beleza então, Celso. Agora vamos para a terceira pergunta. Então, quando o senhor pensou nessa profissão, você teve que abrir mão de algo? Pode ir. Sim, Marcos, de muitas coisas, né? Primeiro, como eu disse, para mim conseguir estudar, eu tive que sair de casa, né? Saí com 14 anos de casa. Fui numa cidade, eu morava em Ipumirim, aí fui para a cidade de Curitiba, no Paraná, para estudar. E depois fui fazer a minha faculdade em São Paulo. Então, eu entrei num seminário. Essa escola, ela formava então padres, né, que a princípio era esse meu desejo, mas com o passar do tempo também fui mudando de opinião e buscando então a profissão do magistério, de ser professor. Sim. Ok, então, Celso. Agora vamos para a quarta pergunta. O que fez o senhor gostar disso? Vai. Ser professor era também uma dos meus sonhos, né? Então, o primeiro foi que eu estaria indo para um seminário para ser padre, mas a segunda opção era também se tornar professor. Sim. E hoje, quando a gente fala da questão do estudo em um seminário, ele exige muito. E aí foi aonde também eu direcionei a minha faculdade para filosofia. Sim. Que habilitou para a história, para a psicologia, e que após eu ter encontrado alguns desencantos, a gente poderia dizer assim, nessa primeira profissão que era ser padre, eu acabei então seguindo o magistério, né? Voltando inclusive para minha cidade, voltando para Xaxim, sou natural de Xaxim, e aqui eu comecei então a trabalhar no ano de 96 no custódio, como sendo professor, né? Mas realmente é uma profissão muito importante, é uma profissão que a gente forma todas as outras profissões, né? E que exige muito e muita responsabilidade. Sim. Beleza então, Celso. Vamos para a quinta pergunta. Então, o que o senhor me fala sobre o seu salário? É bom ou ruim? Dá para ter uma convivência boa? Falamos do salário do professor, pelo trabalho que a gente tem, enfim, ele não é um salário merecedor, digamos, ou um salário que deixa a gente satisfeito. Sim. Né? Nós tivemos assim a profissão do professor, há alguns anos atrás, ela era vista de uma forma bem diferenciada, né? Como todas as outras profissões também. Sim. Mas é um salário que dá para a gente sobreviver tranquilamente, né? O que nós recebemos, hoje o que a gente consegue receber também é em função de alguns anos, ou de vários anos, e nesses vários anos também a gente conseguir
alguns benefícios. Então não foi aí no início de carreira, né? Sim. Então no início de carreira o salário não era tão bom, mas com o passar do tempo também a gente conseguiu dar uma melhorada nisso. Mas poderia ser melhor, né? Poderia ser muito mais valorizado. O professor ele tem uma sobrecarga de trabalho, muitas vezes ele tem 40 horas na escola e tem mais 40 horas em casa, que é correção de trabalhos, de atividades, manter o professor online em dia, né? Então essa sobrecarga de trabalho deveria ser também muito mais valorizada, né? É o que sempre a gente fala, inclusive com os colegas, que nós deveríamos trabalhar 20 horas e mais 20 para você organizar, para planejar essas aulas e poder fazer com que essas aulas também fossem melhores quando você está lá na sala com seus alunos, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente acaba buscando um número maior de aulas para que a gente possa sobreviver com aquilo que a gente ganha. Beleza, então, vamos para a sexta pergunta. Quais são as vantagens e desvantagens do seu trabalho? Vantagens são muitas, né? Principalmente quando nós conseguimos o nosso objetivo, que é passar o conhecimento para os nossos alunos. E, inclusive, o bom da nossa profissão é realmente quando a gente encontra esses ex-alunos seguindo um caminho correto na sua vida, né? E que a gente pôde participar na vida desses alunos com os nossos ensinamentos. Né? Então, eu acho que isso é uma vantagem que a gente tem muito grande, de encontrar ex-alunos e que esses ex-alunos também possam estar lembrando do trabalho, daquilo que você fez enquanto eles eram alunos aqui na escola. Desvantagens, a gente poderia dizer assim que o salário, né? A sobrecarga de trabalho que a gente tem. Então eu acredito que essas seriam algumas desvantagens. Ok, então, vamos para a sétima pergunta. Antes do senhor ser diretor, quais eram os seus planos? Antes de eu ser diretor, eu sempre digo que sou diretor, mas sou professor, né? Então, são 24 anos que eu sou professor. Eu fui diretor já na Vila Diadema, eu fui diretor aqui em 2000 e agora estou sendo diretor, ou continuo como diretor há uns 3 anos, agora nesse momento. Antes de eu ser gestor ou diretor, então eu sempre fui professor, né? Sim. É claro que, como eu disse, eu tive outras oportunidades na vida antes de ser professor, né? Mas foi uma decisão. Então, nós escolhemos, é difícil a gente fazer uma escolha, né? E toda a escolha que a gente faz tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Às vezes a gente faz uma escolha precipitada e às vezes aí a gente acaba muitas vezes buscando momentos dessa vida ou nessa profissão desagradável, né? Eu sempre falo para os meus alunos e falo para você, né, Marcos, também, que às vezes quando a gente vai escolher uma profissão, a gente tem que pensar também que essa profissão possa realizar você. Que o que a gente mais faz na nossa vida é trabalhar. Então que esse trabalho seja gratificante, que a gente possa acordar de manhã e dizer, estou indo para a escola feliz, né? Agora, a partir do momento que a gente está na profissão errada, a gente vai acordar sempre mal-humorado, descontente com aquilo que a gente vai fazer, né? Então, por isso que quando a gente faz uma escolha, essa escolha ela tem que ser pensada. E mesmo muitas vezes sendo pensada, a gente vai encontrar pedras nesse caminho, dificuldade nesse caminho.
mas não é por isso que você tem que desistir, né? Então, se realmente você percebe que é isso que você quer, tem que ir à luta e realmente realizar aquilo que você sonha. Ok, então, Celso. Vamos para a última pergunta. Quantas horas o senhor trabalha por dia? Seriam 8 horas, né, Marcos, que a gente faz, que é o período que nós deveríamos fazer. Mas a gente sabe que, a princípio, como gestor, a gente trabalha muito mais, né? Então, às vezes a gente acaba não se desligando da escola. Muita coisa que a gente acaba fazendo ou estando no momento, de repente, que seria o tempo lá com a sua família, na sua casa, que não seria o momento do trabalho, você acaba utilizando para o trabalho, para conseguir dar conta também e fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, principalmente nesse momento que nós tivemos aí a pandemia, foi um período bastante complicado, porque aí sim a gente não tinha hora para atender. Então, às vezes o pai tinha um horário para estar conversando com o diretor à noite, o aluno à noite, e a gente sempre foi tentando responder. Então, por isso que a gente teve trabalho em dobro, né? E agora também com o retorno que a gente teve, então nós temos ainda alunos na Escola Apollo, no remoto, nós temos aluno no presencial, nós temos alunos, um grupo que está em casa, outro grupo que está na escola. Então a gente tem assim uma sobrecarga, alguns retornando, então, e a gente sempre tem uma burocracia muito grande. O aluno retorna da Escola Apollo, nós precisamos fazer o desligamento, precisamos... Então, realmente, eu posso dizer que 8 horas, não são 8 horas, a gente trabalha muito mais. 10, 11, dependendo do dia, né? A gente acaba trabalhando, sim, para conseguir realmente manter as coisas funcionando. Né? Ok, então, diretor, eu vou agradecer meu diretor, que foi o único que me respondeu, que veio, que eu corri atrás também, corri atrás de um monte de contato, um monte de profissional de empresa, e foi o único que me ajudou, foi o diretor. Eu agradeço de coração, muito obrigado. Tá bom, Marcos, que esse trabalho seja um trabalho bem proveitoso, né? Parabéns pelo projeto, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, e isso vai ajudar muito a vocês conhecerem as profissões, né? Mas assim, finalizando, Marcos, eu vou colocar para vocês, para a turma, né? Que qualquer profissão ela vai ter suas dificuldades, tá? Não às vezes a gente olha e diz, parece que a pessoa que está lá fazendo tal coisa é fácil, não existe profissões fácil, mas sempre escolham aquela que vocês se sintam melhor, que vocês vão, como eu disse, vocês vão se sentir realizados. E o lado financeiro ele é importante, sim, né? A gente precisa do lado financeiro, mas também não adianta você ganhar muito e estar insatisfeito com aquilo que você faz, né? Tá bom? Um abraço. Valeu, tchau, tchau.